João Augusto Gama da Silva viveu intensamente as décadas de 50 e 60 do século XX. Diz ele que sua família era ligada ao Partido Social Democrático, PSD, e na sua casa se respirava política. Aliás, para Gama, as décadas de 50 e 60 no Brasil foram anos de ouro da política. E mais, anos nos quais a política se associava ao debate sobre cultura e ao debate sobre educação. É sobre a sua compreensão e a sua formação nos anos 50 e 60 a respeito de educação, cultura e política que nos fala João Augusto Gama da Silva. Olha, todas as duas casas, a minha família, era muito ligada ao PSD, né? Então, política era um assunto, aliás, porque naquele momento, Jorge, na década de 50, início da década de 60, a política estava na casa de todo mundo, né? Todo mundo discutia política, as reformas de base, João Goulart, se era contra ou se não era contra, a renúncia, eu me lembro, eu tinha 14 anos, quando houve a renúncia de Jânio Quadros né, como presidente da República. Então essa efervescência existia, né, e se discutia muito. Nós vivíamos um momento muito interessante da vida brasileira. Eu me lembro de uma expressão que Luiz Antônio Barreto dizia, que naquele momento não tinha um jovem que não tivesse com um livro debaixo do braço. E era verdade, né? Eu me lembro porque diferente, lamentavelmente, diferente das gerações de hoje que estudam muito, mas estão afastadas da política, né? E isso é ruim, porque hoje a gente vê, nós não temos grandes quadros na política, né? Eu me lembro na minha mocidade, né, nessa minha adolescência, a gente ia para a Assembleia para ouvir os debates de deputados, né? Via Cabral Machado, Viana de Assis, logo depois Jaime Araújo. Quer dizer, era uma assembleia efervescente, brilhante, né? Uma assembleia de debate que não ocorre atualmente. Era o que se vivia, era o ambiente. A gente depois começa a conviver com um círculo de professores, a exemplo de Bonifácio Fortes, de Ariovaldo Figueiredo, né? A nossa entrada na faculdade com o professor Osmar Ora Fontes, né? O professor Silvério Fontes. Então, e a vida da cidade era diferente da vida de hoje, que hoje a vida social existe somente nos shopping centers, né? No passado não havia isso, havia o centro da cidade, que era um centro, inclusive, irradiador de cultura, né? Porque todo mundo convergia para o centro da cidade, para as suas livrarias, né? Os jovens procuravam esses professores que estavam, como o Dr. Garcia Moreno. O Dr. Garcia Moreno tinha uma cadeira cativa na Livraria Regina, né? Tinha uma mesa interna, ele sentava lá, a partir de 4 horas e tal, ele chegava e a gente ia conversar com ele. Hoje isso não existe, né? Esses centros culturais, eu imagino que estão concentrados nas universidades, né? Mas digamos assim, uma área de influência mais restrita, fica restrito ao campo acadêmico, né? Então, essa efervescência levava a que se estudasse, se discutisse. O próprio governo federal promovia isso. Eu me lembro, em 63, no governo de Seixas Dória, o governo federal, através de Pascoal Carlos Magno, promovia uma caravana da cultura. Essa caravana da cultura saía do Rio de Janeiro em direção ao Nordeste, chegou até, em 63, na cidade de Penedo, como se dizia na época, mambembando, né? Parando de cidade em cidade, com apresentações de teatro, leitura, vendas de livro a preços populares, recitais de poesia, exposição
de pintores, de artistas nacionais, e debates permanentemente, com muito debate. Eu digo sempre que Pascoal Carlos Magno foi o maior agitador cultural que o Brasil teve. Nós não tivemos nada depois de Pascoal, inclusive na área de teatro, né, com os célebres Festival Nacional de Teatro, que ele promovia sempre. Nos anos pares era o Festival Nacional e nos anos ímpares era o Festival os festivais regionais. Quem ganhava no ano ímpar, quem ganhasse o Festival Regional, iria para o Rio de Janeiro para disputar o Festival Nacional. Isso encerrou em 68 e não houve mais, né? Havia a efervescência também, estou falando muito em efervescência porque realmente o ambiente era de efervescência. Dentro da UNE, aqui em Sergipe, com a UEE com o Centro Popular de Cultura do Estado, levando peças, teatros, esquetes, debates, músicas, né? Eram espetáculos que a gente, e eu não era universitário nesse momento, mas participava do CPC, exatamente com Chico Varela, com Alexandre Diniz, com a promotora Zelita Correia, a promotora aposentada, quer dizer, com diversos estudantes, eles do ensino superior, mas eu ainda no secundarista. Então, esse ambiente cultural levava a esse debate, que vem a desaparecer em março de 64, com o advento da ditadura militar. A ditadura militar acaba com isso.